Neste vídeo, investigaremos o que é o prazer, qual a sua gênese, sua relação com o poder e como a busca do prazer pelo prazer engendrou o mundo atual. Nos vídeos anteriores, investigamos como ocorre a formação de ideias e descobrimos que uma ideia é um diagrama fixo da realidade, formado através da comunicação com o outro, atribuído da capacidade de perceber a realidade, supostamente inacessível ao sujeito. O outro, supostamente capaz de perceber a realidade inacessível ao sujeito, assume por isso posição de autoridade, e a ideia, enquanto diagrama da realidade supostamente inacessível a ele, gera a condição de separatividade, porquanto, se ao sujeito a realidade está inacessível, a ideia vai lhe informar sobre a realidade da qual ele existe apartado ou separado. E porquanto em todas as ideias está implícita a noção de separatividade, o fluxo das ideias, denominado pensamento, formata a percepção da realidade como uma entidade autônoma e autossuficiente, separada do sujeito que, no entanto, depende dela para existir, e que, portanto, existe em permanente condição de desamparo. Numa analogia imperfeita, a formatação da percepção pelo pensamento funciona como os filtros de vídeo disponíveis atualmente, em abril de 2026. Os filtros podem formatar a aparência dos atores e do cenário, mas vez ou outra eles falham por um momento e deixam transparecer a aparência real do autor ou o cenário real atrás dele. A formatação da percepção pelo pensamento padece da mesma imperfeição. Logo, a percepção do desamparo, formatada na relação hierárquica e desigual com o outro, atribuído de autoridade para estabelecer os critérios de merecimento a serem satisfeitos para o provimento da subsistência e da segurança pelo mundo autônomo e arbitrário, é por vezes suplantada pela percepção da relação igualitária com o outro, idêntico a nós mesmos, e da realidade como a fonte incondicionalmente nutridora de nossa existência. Estes momentos de ruptura não podem ser intencionalmente criados. Eles são incondicionados, ou seja, não são o resultado de quaisquer condições, e são incondicionais, ou seja, não há quaisquer condições que, uma vez estabelecidas, funcionarão como gatilhos para eles. Muito ao invés, porquanto nesses momentos de ruptura, a relação hierárquica com a autoridade é dissolvida, o aprisionamento da mente à obediência e ao esforço é relaxado, e por isso a característica essencial destes momentos é a liberdade. Na vida adulta, há algumas dessas rupturas que a maioria já experimentou. Elas podem acontecer na primeira vez que se depara com uma paisagem natural deslumbrante, no primeiro contato com uma obra de arte,
durante um breve e fortuito encontro com um bebê na rua, etc. As rupturas podem ocorrer durante experiências do tipo, mas não se repetem caso as condições da experiência original sejam reproduzidas com a intenção de repeti-las. São experiências de liberdade momentânea, que não se sustentam porque não superam a formatação estrutural da percepção pelo pensamento, que logo a seguir reassume o controle. Ao reassumir a formatação da percepção, o pensamento forma uma ideia sobre a experiência de liberdade imediatamente anterior. Durante a experiência de liberdade, porquanto a autoridade estava inativa, ideia alguma foi formada, mas, com a formatação da percepção pelo pensamento reiniciada, a autoridade é restituída e uma ideia da experiência de liberdade imediatamente anterior, ou seja, uma recordação desta experiência irruptiva, é formada não em acordo com a liberdade que foi de fato vivenciada, mas de acordo com o ponto de vista da autoridade restabelecida no momento seguinte. E pelo ponto de vista da autoridade, a liberdade, caracterizada pela ausência de autoridade, é decodificada em dois sentidos contraditórios. Pois, do ponto de vista da autoridade, o controle exercido por ela só é relaxado em duas situações: quando todas as condições impostas por ela são plenamente satisfeitas e quando a própria autoridade é deposta. Logo, a ideia formada sobre a experiência de liberdade vivenciada no momento imediatamente passado é estruturada no momento presente por estes dois sentidos contraditórios e mutualmente excludentes. Contudo, uma ideia contraditória em si mesma não pode ser representada pelo pensamento. Ideias contraditórias com outras ideias podem ser representadas, mas não uma ideia que seja contraditória consigo mesma. Ideias são diagramas fixos da realidade que formatam a percepção, convertendo-a na construção de um mundo exterior. Logo, a ideia contraditória consigo mesma e cujo diagrama não pode ser convertido na construção de um mundo exterior, formatará a percepção do mundo situado fora do mundo exterior, ou seja, do mundo interior, oposto ao mundo exterior. Por isso, a percepção do mundo interior não será formada por elementos sensoriais que denotam a exterioridade, como sensações visuais, auditivas, olfativas, gustativas e tácteis, mas por um tipo especial de sensações corporais, que podem estar ligadas ou não aos estímulos sensoriais supramencionados, mas que denotam a interioridade da experiência privada. Essas sensações corporais são o prazer e o desprazer.
o pensamento formata a percepção de uma realidade na qual o sujeito existe separado do mundo exterior, do qual, no entanto, ele depende para existir. Este contexto é fundamentalmente contraditório. Dependência implica ligação, conexão. A dependência em relação de separatividade é contraditória. Logo, a essência de toda a realidade formatada pelo pensamento é contraditória e não pode ser representada pelo próprio pensamento no mundo exterior criado por ele. Será, portanto, expressada fora do mundo, no interior do sujeito, em sensações corporais de difícil penetração intelectual. O intelecto não compreende adequadamente o prazer e o desprazer. Ele é capaz de discernir as condições, os gatilhos que disparam o prazer e o desprazer. Mas o discernimento do que é prazer e desprazer, em sentido fenomenológico, não é apropriado ao intelecto. Contudo, porquanto a realidade criada pelo pensamento é contraditória, o sujeito condicionado a ela existe ininterruptamente possuído pelo prazer e pelo desprazer, em combinações diversas. Prazer e desprazer são os dois únicos tons da existência desamparada e, no entanto, o intelecto não consegue penetrar minimamente neles. Você já tentou entender o que é o prazer? Já se colocou a questão sobre a natureza do prazer? Já percebeu que toda ideia que passa pela sua mente e todo estímulo sensorial supostamente vindo do mundo exterior carrega uma tonalidade que mistura múltiplos tons de prazer e desprazer? Você é capaz de perceber que, à exceção de breves, raros e irruptivos momentos de liberdade, o prazer e o desprazer te dominam todo o tempo? A ideia contraditória formada sobre a experiência de liberdade, no momento em que o pensamento reassume a formatação da percepção, é experimentada numa sensação de relaxamento interior denominada prazer. Prazer é o relaxamento interior do controle supostamente exercido pela autoridade exterior sobre o sujeito. Assim, o prazer é disparado no momento seguinte à experiência de liberdade, a partir da ideia formada sobre ela. A experiência de liberdade pode ser tão breve que o intelecto, incapaz de discernir entre a liberdade e o prazer, localiza o prazer na experiência de liberdade que, na verdade, ocorreu no momento imediatamente anterior a ele. E a ideia formada sobre a experiência de liberdade é convertida pelo intelecto num ideal, ou seja, no diagrama das condições a serem reproduzidas no futuro para que a experiência de liberdade seja repetida. O intelecto, portanto, idealiza a experiência de liberdade.
E ao reproduzir as mesmas condições da experiência original, ele formata a percepção de acordo com a ideia contraditória já formada, obtendo outra experiência de prazer ao invés de uma experiência de liberdade. Por essa razão, a experiência de prazer abre dois caminhos distintos. Por um lado, reforça a busca por mais prazer no futuro. Por outro, deixa um rastro de vazio em virtude da liberdade não conquistada. Seguindo pelo primeiro caminho, o prazer perde paulatinamente a conexão com a noção de liberdade e se torna um fim em si mesmo. O intelecto que inicialmente encontrava o prazer na sua busca pela liberdade passa a buscar o prazer pelo prazer, que assim adquire caráter mórbido. Seguindo pelo segundo caminho, o vazio deixado pela liberdade não conquistada convida a percepção a se abrir novamente ao momento presente e a marcar a experiência de prazer previamente obtida como ilusória. O desprazer, por sua vez, resulta da falha em reproduzir as condições que disparam o prazer. O sentido imanente do prazer é contraditório. A experiência de liberdade, caracterizada pela ausência de autoridade, é decodificada como o relaxamento do controle, obtido, por um lado, pela sujeição plena à autoridade e, por outro, pela deposição da mesma autoridade. No sentido de sujeição à autoridade, o prazer oferece conforto e segurança. Ele também oferece um sentido de valorização do eu, porquanto a sujeição à autoridade significa a satisfação dos critérios de merecimento pessoal. No sentido de deposição da autoridade, o prazer oferece sensação de autonomia e transgressão, porquanto a deposição da autoridade significa a quebra da lei em vigor. Assim, o prazer está intimamente relacionado ao poder. É da relação contraditória de se sujeitar à autoridade e, simultaneamente, depor a autoridade exterior que resulta a sensação de relaxamento interior do controle, denominada prazer. Por consequência, o prazer está intimamente relacionado à lei. Do sentido de sujeição vem a conquista do merecimento, ou do sentido de permissão. Por isso, a permissividade é característica imanente do prazer. Do sentido de deposição vem a ação de transgressão, ou o sentido de proibição. Por isso, a proibitividade também é característica imanente do prazer. A experiência de prazer traz em sua essência a permissividade e a proibitividade, e essa sua contradição essencial vai formatar a percepção de um mundo exterior no qual forças antagônicas, permissivas e proibitivas, estarão indefinidamente em conflito. O prazer também condiciona a vaidade, o orgulho e a soberba, elementos do individualismo,
porquanto a valorização pessoal oriunda do sentido de sujeição à autoridade e a autonomia oriunda do sentido de deposição da autoridade se conectam na gênese da sensação de empoderamento pessoal diante de um mundo exterior na relação com o qual ainda reina a separatividade. Assim, o empoderamento não supera nem o desamparo, nem a dependência do mundo exterior que o caracteriza, mas cria a ilusão do controle. Poderoso é aquele que acredita controlar o mundo. Recapitulando, o prazer é a forma na qual se manifesta a ideia contraditória formada sobre a experiência de liberdade. E essa experiência ocorre por uma ruptura incondicional e incondicionada na formatação da percepção pelo pensamento. A formatação da percepção pelo pensamento funciona como os filtros de vídeo disponíveis em abril de 2026. Os filtros se tornam mais fortes na medida em que a experiência passada se acumula. Por isso, os filtros de um bebê são bem mais frágeis que os de um adulto. E o bebê vivencia experiências de liberdade mais frequentemente que um adulto. Contudo, a imaturidade do bebê também o lança irrestritamente aos dois caminhos abertos pela experiência de prazer. E ao mesmo tempo em que ele se apega intensamente ao prazer já experimentado, ele também se lança de peito aberto à conquista da liberdade. Essa dinâmica contraditória vai culminar finalmente na formatação da sexualidade e na busca pelo prazer sexual a partir da puberdade. Mas isso é um capítulo à parte. Contudo, o fato de nossas experiências de prazer na vida adulta estarem fundamentalmente ligadas a rupturas ocorridas na primeira infância é a razão pela qual a maioria não consegue rastrear adequadamente sua gênese. Você poderia objetar, por exemplo, que se a experiência de prazer é resultante da relação de autoridade, então um recém-nascido não poderia ter experiências prazerosas, por ainda não ter elegido autoridade alguma. Contudo, a autoridade repousa na separatividade e a ideia de um mundo exterior, do qual o sujeito, no entanto, depende e ao qual ele tenciona simultaneamente se sujeitar e sobrepujar, é formada após experiências como a do parto ou a da separação depois da primeira amamentação. A autoridade, tal como entendida por nós, a partir da aquisição da fala, é um desenvolvimento dessa ideia fundamental em que o poder do mundo exterior é personificado em cada um de nossos semelhantes. Contudo, mesmo sem considerar a gênese do prazer
na relação de autoridade, o egocentrismo exacerbado da criança e sua atenção vívida ao momento presente revelam com clareza os dois caminhos abertos pela experiência de prazer. O egocentrismo da criança se manifesta na exigência de satisfação imediata e num apego visceral ao prazer. Contudo, mesmo assim, ela não se contenta com prazer algum e percebe no mundo ao seu redor um chamado irrecusável à liberdade. Da dinâmica entre estes dois fatores contraditórios, inúmeros resultados podem ser obtidos. Estes resultados podem ser sintetizados em dois grupos gerais: aquele em que prevalece a morbidade e aquele em que prevalece a busca da liberdade. O mundo atual escolheu uma via mórbida. A busca do prazer pelo prazer vem sendo historicamente reforçada por crenças religiosas e ideologias políticas proibitivas e permissivas ou libertárias. Pois, uma vez que a proibitividade e a permissividade são a essência do prazer, tanto a proibição quanto a permissão reforçam a fruição do prazer pelo prazer e embotam a percepção do vazio convidativo à busca pela liberdade. A percepção embotada se fecha para o entendimento sobre o verdadeiro problema colocado pelo prazer, enquanto fomenta conflitos infindáveis sobre se a solução é proibir ou permitir. Os embates em torno da proibição ou da permissão dividem a sociedade em grupos antagônicos, cada qual defendendo uma posição, e cada um deles atribui arbitrariamente aos demais papéis de culpados e vítimas. Neste cenário, a permissividade prevalece, pois a busca do prazer pelo prazer reduz o palco da existência a uma gigantesca arena de entretenimento. Se as relações humanas não são nada mais que fonte de prazer, se os negócios são apenas jogos, se na política o que vale é a conquista do empoderamento, qual a razão de tantas regras? Se tudo não passa de uma grande brincadeira, nada faz mal. Tudo é permitido. Não há razão para o regramento. Tudo é vivido pelo viés utilitarista. Os parceiros amorosos são objetos de prazer. Os parceiros de negócios são apenas outros tantos jogadores, aliados ou adversários, assim como na política. A permissividade intensifica o imediatismo da satisfação, e a sociedade responde a isso, criando formas de prazer cada vez mais acessíveis e efêmeras. E o vazio anteriormente percebido na infância como um convite irrecusável à busca pela liberdade degenera em vazio existencial, angústia, espalhado na forma de ansiedade e depressão.
Para resolver o problema do mundo atual, é necessário inteligência, verdadeira inteligência, para romper os debates infrutíferos sobre proibição e permissão, sobre a quem é proibido ou permitido fazer o que e de que forma, e quem são os culpados e vítimas na história. Somente a inteligência verdadeira é capaz de penetrar no problema fundamental do prazer e reencontrar o caminho para a liberdade. Eu sou Daniel Grandinetti. Muita paz.